Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai corta. Mas os ramos que dão fruto, Ele poda, para que deem mais frutos ainda. Vocês já estão purificados por causa da palavra que eu tenho lhes falado. Permaneçam unidos a mim, e eu ficarei unido a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Vocês também não poderão dar fruto se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu a ele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido a mim será como um ramo jogado fora e secará. Esses ramos serão ajuntados e serão jogados no fogo e queimados. Se vocês ficarem unidos a mim e minhas palavras permanecerem em vocês, podem pedir o que quiserem e será concedido a vocês. A glória de meu Pai se manifesta quando vocês dão muitos frutos e se tornam meus discípulos. Jesus vai dizer que Ele é a videira. Eu sou a videira. Vocês estão lembrados que esta expressão eu sou evoca aquela expressão que o próprio Deus disse a Moisés lá na sarça ardente. Se os israelitas, se os filhos de Israel me perguntarem quem me mandou até eles, que devo dizer? Então Deus disse: dizei a eles, o eu sou me mandou até vós. Por isso, o eu sou é o nome de Deus, né? E todas as vezes que se evoca esta expressão no Evangelho, está querendo se assinalar que na própria boca de Jesus. Por isso, tantas vezes que ele faz uma afirmação, acontece geralmente uma confusão. Para nós poderia parecer algo muito óbvio Jesus falar que Ele é a porta, nós já somos cristãos, então somos católicos, viemos à escola da palavra, vamos à missa todo domingo. Pareceria óbvio o Senhor falar: bom, Ele é a porta, Ele é o pastor, Ele é o bom pastor, Ele é o pão, eu sou. Parecia uma expressão natural de alguém que afirma que é algo, não? Assim também nós poderíamos dizer: não, eu sou padre, eu sou médica, eu sou vendedora, eu sou... Bom, é uma realidade própria. Bom, aqui não queria dizer somente isso, eu sou, no simples fato de ser algo, mas eu sou enquanto uma identidade. Eu sou. Esta é a identidade de Deus, o eu sou. E quando Jesus fala, portanto, diante dos judeus, eu sou, ele está se fazendo igual, está se fazendo semelhante a Deus. É uma das acusações no dia em que Jesus comparecerá diante do tribunal, será uma das acusações, não? Ele se fez filho de Deus, e todos aqueles que se fazem como Deus merecem morrer. Alguém grita esta acusação. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor,
Eu sou o pão vivo que desceu do céu, o verbo de Deus que se faz. Eu sou. A videira é a haste principal. E não é cortada a haste principal no período da poda, mas os ramos. E a videira constantemente precisa passar por esse processo. Então, ela vai ser limpa, será cortado os ramos que não deram frutos, serão retirados os ramos que não são necessários, os ramos que produzem serão apenas podados, mas a haste principal permanece. E assim, quando será o tempo em que ela começa a se desenvolver, depois produzir frutos, não? Pensar em nós como um ramo, somos o ramo, que devemos estar ligados ao tronco. A seiva passa sempre ao longo do tronco e chega aos galhos, aos ramos. Todo ramo separado do tronco secará, porque não terá vida, porque a vida que é a seiva da planta passa sempre pelo tronco, passa sempre pelo centro e chega até os ramos. Neste sentido, queremos pensar em nós mesmos, reler o Evangelho e imaginarmos. Mas imagine-se como um ramo. Tenha a criatividade de se imaginar ligado à videira. Eu preciso estar ligado à videira. Se imagine como um ramo. Imagine você ligado, cheio de vida, florescendo, dando frutos. Também muitas vezes imagine-se desligado da seiva principal, da haste principal. Imagine-se secando, sem vida, murchando, porque acontece um processo, não? Murcha, seca e morre. E depois, diz Jesus no Evangelho, é recolhido e tocado fogo, Para que serve? Pois bem, Jesus começa o texto dizendo: eu sou a verdadeira videira. Já dissemos da figura do eu sou. Agora vem a figura da videira. Ele não só diz que ele é a videira, ele diz que ele é a verdadeira videira. E para os judeus isso era muito claro, porque para os judeus esta figura era muito conhecida. A figura da videira ou da vinha. Quantas vezes no Antigo Testamento volta esta figura, não? Da videira, da vinha. Nós podemos abrir no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, no versículo 21, e diz assim: mas eu te plantara como uma vinha excelente, toda de cepas legítimas. Como te transformastes para mim em ramos degenerados de vinha bastarda? Esta figura da vinha ou da videira era usada para falar do povo de Israel. Israel era a videira. E agora Jesus acaba de afirmar, desculpa a expressão, mas Jesus gostava de confusão. Acaba de afirmar diante dos judeus que ele é não a videira, ele é a verdadeira videira. Já tinha dito anteriormente que ele era o bom pastor, que era Deus o bom pastor. Agora já tinha dito que ele era o pão verdadeiro descido do céu, que aquele pão que os vossos pais comeram não era o pão do céu. Eu sou o verdadeiro pão. E agora diz: eu sou a verdadeira videira. Para nos ajudar também, vamos um pouquinho atrás, no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, tem o cântico da vinha, e diz assim: cantarei ao meu amado o cântico do amigo para a sua vinha, ou a sua videira. Meu amado tinha uma vinha numa encosta fértil. Ele cavou-a. Olha como este amigo dele, ele faz um cântico, não? Para o amigo que tinha uma vinha.
E aí ele vai elencando como este amigo, vamos dizer, ele faz um canto de admiração do modo como o amigo dele trata esta vinha. Chama tanto a atenção dele, ele fica tão encantado pelo modo como o amigo cuida da vinha, ele faz um cântico. Cantarei ao meu amado o cântico do meu amigo para a sua vinha. Meu amado tinha uma vinha numa encosta fértil. Ele cavou-a, removeu a pedra e plantou nela uma vinha de uvas vermelhas. No meio dela, construiu uma torre e cavou um lagar. Com isto, esperava que ela produzisse uvas boas, mas só produziu uvas azedas. Agora, moradores de Jerusalém e homens de Judá, sede juízes entre mim e a minha vinha. Que me restava ainda fazer a minha vinha que não tenha eu feito? Por que, quando eu esperava que ela desse uvas boas, deu apenas uvas azedas? Na Sexta-feira Santa nós cantamos um canto chamado Os Lamentos do Senhor, que ele faz estes questionamentos, não? Que nos ajuda a compreender. Vocês sabem esse canto, né? Que foi, povo meu, que te fiz? Jamais te deixei sem defesa. Fui eu que te fiz infeliz. Te esqueces da minha presteza. Ou então diz que ele deu águas doces e me fostes amargo até o fim. Eu te arranquei do Egito e te plantei em terra boa, em terra fértil, mas tu fostes para mim amargo. O que foi que eu te fiz? O que foi que ainda precisou te fazer que não te fiz? Agora vos farei saber o que farei da minha vinha. Arrancarei a cerca para que sirva de pasto, derrubarei o muro para que seja pisada. Reduzi-la-ei a matagal, não terá mais poda nem cavada. Espinheiros e ervas daninhas nela crescerão. Quanto às nuvens, ordenar-lhes-ei que não derramem a sua chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são sua plantação preciosa. Deles esperava o direito, mas o que produziram foi injustiça. Transgressão. Esperava a justiça, mas o que apareceu foram um grito de desespero. Então, ele coloca esta imagem da videira, da vinha, para dizer que a videira, a vinha, é o povo de Israel. E quando espera que ela dê uvas doces, na verdade elas dão uvas azedas. Quando ele esperava que Israel fosse justo, produziram-se injustiças. Quando ele esperava que Israel fizesse valer o direito, então o que produziram foi transgressões. Por isso Jesus está dizendo: eu sou a verdadeira videira, eu sou o verdadeiro ou o novo Israel, e vamos dizer que a vinha, o povo, o novo Israel que será estabelecido, farei dar frutos doces, conforme espera o Pai. Isso estamos entendendo, não? Jesus nem precisou explicar para os judeus, eles entenderam na hora quando ele disse: eu sou a verdadeira videira. Eles já entenderam dizendo que eles eram uma falsa videira, ou que foi a videira que deu errado. Eu sou a verdadeira videira. Jesus é a verdadeira videira e diz: e o meu Pai é o agricultor. O meu Pai é aquele que cuida, como fez aquele amigo
tira as pedras, zela, constrói um lagar para pisar as uvas, constrói uma torre para poder colocar um vigia que tome conta, que vigie, que olhe sobre a videira. O meu pai é aquele que cuida. É Ele quem faz a poda, a limpeza, é Ele quem nutre, quem faz a adubação. É o meu pai. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Se Jesus é a verdadeira videira, então devemos pensar saber que nós, o povo nascido pela água e pelo Espírito Santo, que estão ligados à videira, deve ser o novo Israel que produz frutos conforme espera o Pai encontrar. Gostaria que nós pensássemos: que fruto, afinal, o Pai deseja encontrar em nós? Que frutos? O amor, a bondade, que mais? Perdão, O perdão, caridade, a caridade, A gente acredite no Filho dele. a fé, acreditar no Filho. Sermos solidários, tolerantes. Que mais? Amizade, fidelidade, compaixão, misericórdia, esperança, pureza, obediência, honestidade, justiça, igualdade, piedade, sabedoria. São os frutos que o Pai deseja encontrar. Agora, resta-nos perguntar: se o Filho é a videira e nós somos os ramos, resta-nos perguntar: estamos produzindo frutos? Estes aí que nós falamos, estamos produzindo? É preciso produzir frutos, mas de que modo podemos produzir? Há uma palavra que volta diversas vezes, é um verbo, que no Evangelho, pelo menos no trecho que nós lemos, ele aparece diversas vezes. permanecer, É o verbo permanecer. Ninguém pode produzir fruto se não permanecer. Permanência. Quantas vezes volta este verbo aí na palavra? Contaram? Circulem lá, contem quantas vezes volta este verbo, permanecer. Na minha aparece só 7, tá? Mas diz assim, vamos lá contar. Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta, e todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros, por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim, não dareis frutos. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim
nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como o ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Apareceram 7 vezes, né? Por isso, a primeira coisa é a permanência. Permanecer no Filho. Não produziremos frutos se a seiva vital que vem do tronco não chega em nós. E o que significa permanecer em Jesus? O que significa permanecer em Jesus? São Paulo diz: tendes em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Permanecer no Senhor significa ter os mesmos sentimentos, ter a mesma vontade de receber a vida dele e também o seu perdão, por que não? Permanecer em Jesus quer dizer procurá-lo, quer dizer encontrá-lo, quer dizer estar diante dele, quer dizer rezar. Tudo isto significa permanecer em Cristo. Permanecer em Jesus significa participar dos sacramentos, participar da Eucaristia, pedir perdão por meio do sacramento do perdão. Permanecer em Jesus, meus irmãos, quer dizer fazer aquilo que o próprio Jesus fez, ter a mesma atitude de Jesus. E eis a dificuldade. Ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus não significa ter apenas sentimentos, coisas dentro de nós, uma pena, por exemplo, não? Ter pena de alguém, coitadinho, né, dele. Ter os sentimentos de Jesus, significa ter a sua atitude, ter a sua vida. Significa fazer o que ele fez, significa ter as suas atitudes. Isso significa permanecer. Será que nós conseguimos permanecer? Às vezes não, né? Às vezes somos um ramo quebrado, meio murcho, às vezes seco. Se permanecer em Cristo significa ter os mesmos pensamentos e a mesma atitude, então Jesus diz que se não permanecerdes, então não produzireis frutos. Bom, se permanecer significa ter as mesmas atitudes do Senhor, então não permanecer em Cristo significa o quê? Que atitudes nos configurariam nesta não permanência em Jesus? Todas as vezes que fazemos o contrário das atitudes do Senhor. Quando deveríamos amar, perdoar, odiamos e condenamos. Quando deveríamos ser misericordiosos, falamos mal, inventamos história, condenamos, fofocamos. Quando deveríamos levar vida, levamos morte. Isto tudo significa a nossa não permanência no Senhor. Não permanecemos. A nossa não permanência tem algo que nos tira. Por quê? Porque estas coisas nos fazem não experimentar a seiva da vida que corre na videira. E aí nós podemos produzir frutos azedos ou sequer produzir frutos. Porque somente recebendo a seiva da árvore principal, só recebendo a seiva vital que passa pelo tronco da videira, que chega aos ramos, é possível produzir frutos. Fora isso, não será possível. Não se pode. Por isso, permanecer. Quando nós somos mentirosos, não permanecemos em Jesus. Quando nós enganamos o próximo, não permanecemos no Senhor.
Quando não agimos com misericórdia, não permanecemos em Jesus. Quando falamos mal do outro, não permanecemos em Jesus. Somos secos, não temos vida. Aqui, no nosso Evangelho, na nossa leitura, diz esta palavra permanecer. É verdade que aquilo que nós vamos escutar vai até o versículo 8, mas nós poderíamos continuar até o 17, e aí aparecerá uma outra palavra que complementa. E aí, vamos ler, vou ler até o final, e vocês percebam qual é a palavra que vai ser repetida a partir de agora, e conte quantas vezes ela aparece. Terminamos no 8, que dizia assim: meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se praticardes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. E vos designei para irdes e produzirdes frutos, para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos dê. Isto vos mando: amai-vos uns aos outros. Qual é a palavra? Amor. Amor. Diversas vezes aparece amor. Amai-vos, amado, como eu amo, sou amado, amai-vos. Se de um lado temos que permanecer, devemos permanecer no seu amor. Se é a nossa permanência na videira que gerará fruto, então podemos dizer que a seiva da videira é o amor, que nutre para gerar frutos. Porque só o amor é capaz de gerar frutos bons. Sabe o que é a seiva, né? Você sabe o que é a seiva? Sabe, né? Sabe sim. Né? Tem a planta, e aí ela recolhe do solo a água, os minerais, todos os nutrientes necessários pela raiz. Então, quando você não vê, né, porque tem a casca, tem o tronco e tudo, mas por dentro, né, não tem veias, a árvore não tem veias, né? Mas tem como sulcos, que fossem como quase veias, por onde passam a seiva, que vai até os galhos, que levam nas folhas e tudo mais. Tanto quando você geralmente quebra uma planta, geralmente ela é úmida, né? A seiva que tem dentro, que passa, é como se fosse o sangue da planta, não? A vitalidade dela. Permanecer, nutridos pelo amor. Amai-vos como eu vos amei, assim como o Pai me amou. Foi isso que me nutriu. Também eu vos amei, porque será este amor do Pai para o Filho que o Filho dá aos seus, e que nutre toda a igreja que ainda caminha. Diz São João: tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. A seiva é o amor, porque só o amor verdadeiro de Cristo nos fará produzir frutos bons, e só receberemos da seiva se permanecermos ligados à videira. Bom,
A certo ponto, a videira precisa ser sempre limpa. Se alguns galhos deram fruto ou não deram fruto, acontece algo. O pai ou corta os que não deram fruto ou poda os que deram frutos. A certo ponto, os galhos sofrerão, vamos dizer assim, sofrerão um pouco, não tem como. Porque toda limpeza que se faz na planta gera um sofrimento para a planta. Mas ao mesmo tempo faz com que os ramos que irão nascer possam gerar frutos ou flores. Assim fazemos nas plantas, né? Quando a gente quer que as plantas deem flores, e não, então a gente começa a cortar para que ela não se espalhe demais, não cresça demais, né? Ainda mais na Amazônia, onde sol e água são abundantes, né? A planta lá em tal lugar, desse tamaninho assim, é cheia de flor, não? Aqui ela quer crescer 300 metros para cima para poder dar flor, né? Por isso é necessário acolher. Mesmo que a gente dê fruto, será necessário uma limpeza. O Pai sempre fará esta limpeza. Há sempre algo em nós que precisa ser purificado. Diz aqui: todo ramo que em mim não produz fruto, o Pai corta. Ele usa este verbo, não cortar. Ele corta. Todo aquele que produz fruto, ele poda. Podar não significa, não é a mesma coisa de cortar, né? Mas aqui cortar parece algo mais radical, no tronco, muito perto, não? E os outros ele poda, né? Limpa, tira as folhas mortas, corta os pedaços e tudo. Bom, aqui seria necessário que nós tivéssemos na nossa cultura plantações, né? Quem faz plantação sabe que como é que acontece essas coisas, né? A poda, o tempo, né? Tem que cortar. Quando é o período do inverno, corta tudo, tira, né? E quando vai chegando já a primavera, tudo vai brotando, vai, né? Para a planta não sofrer tudo. Mas ele poda. O Pai sempre poda. Há algo em nós que sempre precisa ser limpo. Algo que é morto, como as folhas na planta, que precisam ser retirados. Pedaços, galhos que não prestam, têm que ser cortados, têm que ser podados. E o Pai faz este trabalho, ainda que isto doa, ainda que isto gere um certo sofrimento para a planta, mas é necessário. E vamos dizer que a poda seria o perdão de Deus. Confiamos neste perdão. O perdão ou a misericórdia com que o Senhor age conosco é sempre uma poda, onde Ele limpa, tira as impurezas e deixa somente aquilo que é bom, que é essencial e que cada um pode experimentar. O Pai poda para que produza mais frutos. Não é uma intenção má a do Pai, mas uma intenção boa. Ainda podemos pensar que aqueles que não prestam são cortados, jogados ao fogo, diz Jesus, né? E depois acontece o quê? Bom, geralmente quando nós cortamos alguma coisa, jogamos fogo, misturamos a terra e isso nutre a terra. De certo modo, principalmente podemos pensar talvez, né, nas encostas onde não tem muita terra. Então é valioso aquilo que se tira da planta, não para jogar fora, mas para nutrir a planta. Se queima e faz, né, não é assim que faz a terra mas ficar mais com nutrientes, não? A gente geralmente queima aquele monte de folha, mistura e fica preta a terra, né? E fica boa para plantar. Não é dizer que o Pai simplesmente corta e joga fora no fogo, pronto, não presta mais. Bom, de certo modo, ainda vai para a videira, porque os nutrientes voltam para a videira de um certo modo. E Jesus afirma
vós já estáis puros. O verbo pode ser puro ou pode ser podar. Na verdade, poderia ser vós já estáis podados por causa da palavra que vos fiz ouvir. E aqui se revela a força da palavra. A palavra que, como diz São João no início, não? Vamos lá no prólogo de São João. Peguem lá o prólogo de São João, João capítulo 1. Vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio ela estava com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. O que foi feito nela era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. No princípio era a palavra que cria. Tudo foi feito por meio dela. Já dissemos outras vezes, né? Tem um padre da igreja que diz que o Pai disse uma única palavra, né? Vocês lembram disso aqui? Qual é a palavra que o Pai falou? Christos, né? No grego, Cristo, a única palavra do Pai, pela qual tudo foi criada, e é a palavra que revela o Pai para nós. Ninguém desceu, ninguém foi ao céu, ninguém jamais conheceu a Deus, a não ser o unigênito de Deus, e Ele nos deu a conhecer. Vós estáis puro por causa da palavra. É por causa da palavra? E esta palavra, como que ela tem a mesma atitude do Pai. Esta palavra parece que tem a mesma função do Pai, porque é o Pai quem limpa e quem poda. Aqui Jesus diz: vós já estáis podados, ou já estáis puros, já estáis limpos, por causa desta palavra. É a palavra, esta palavra que esquadrinha tudo, que conhece a tudo, que penetra tudo. Como diz a palavra de Deus, como diz São Paulo, se não estou enganado, é a palavra, e diante dela ninguém está coberto. Todos estamos nus diante da palavra. Esta palavra que o Senhor nos faz ouvir é esta palavra que nos purifica, é esta palavra que nos poda, é esta palavra que faz gerar, que prepara para a geração de mais frutos. É esta palavra. É a palavra geradora, é a palavra pela qual tudo foi criado, é a palavra que tudo renova, é a palavra, portanto, que purifica. Deixar com que a palavra nos purifique. Será que nós geralmente nos confrontamos com o Evangelho? Deixamos com que esta palavra nos purifique? Deixamos com que esta palavra pode em nós, né? Se existe, né? Ficou estranho, né? Mas corte em nós aquilo que não presta? Será que deixamos com que esta palavra nos livre daquilo que não presta? Será que deixamos com que esta palavra nos limpe para produzirmos frutos? Estais podados, estais puros por causa da palavra que eu vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Jesus parece nos mostrar uma realidade, que nós devemos permanecer nele, assim como ele permanece em nós. E esta realidade de que o Senhor permanece em nós é mesmo a realidade daquela vida nova que possuímos. É a vida de Cristo que possuímos pelo batismo. É uma vida que está em nós.
É quase um convite dizendo: vivei esta vida que já tendes em vós, está dentro de vós. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Não podemos dar frutos. Se nós conseguirmos dar frutos, não seremos melhores, sem dúvida. Por isso, só podemos gerar frutos se permanecemos na videira. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, produz muito fruto. É uma vida frutuosa. A permanência em Jesus é uma vida frutuosa. Porque a vida cristã, a vida batismal que nós recebemos, é uma vida frutuosa. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como um ramo e seca. Eles podem ter a sua função. Recolhidos e queimados, podem servir depois para o adubo. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Não significa que, permanecendo em Jesus, agora podemos pedir ao Senhor ganhar na loteria, que vamos ganhar na loteria, né? Não, isso não diz respeito, né? Não. Permanecei em mim. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. O que mais podemos pedir ao Senhor? Ou o que de mais precioso podemos pedir ao Senhor? A sua vida em nós, e já o temos. Se permanecemos, já recebemos. A vida nova que está em nós, a vida do batismo, a glória do Pai acontece justamente quando produzimos frutos. Aqui se vê a glória do Pai. E vos tornais meus discípulos. Pois bem, como diz Jesus nesta passagem, porque sem mim nada podeis fazer. A certo ponto nós nos perguntamos, mas será que vale mesmo a pena esta vida que recebemos do Senhor? Será mesmo que vale a pena permanecer no seu amor? Será mesmo que vale a pena? Porque parece que vemos quantas pessoas que não permanecem no Senhor, nem sequer querem ouvir falar do Senhor, e quantas pessoas que prosperam, que estão aí no mundo, gente que tem posses, que tem tudo, e aí a gente pode se perguntar, bom, mas e esses aqui? Não é somente na permanência que geramos frutos? Mas o Senhor não está falando dos frutos materiais, não? Alguém pode dizer, aceita Jesus, que tu vai ver, não? Que vai dar muitos frutos, é muito dinheiro, carro, casa, não sei o que mais. Não, bom, esses não são os frutos que o Pai espera encontrar em nós. Pode ser que encontrando em nós estes frutos, Ele nos cortará, porque estaremos dando frutos azedos. O que o Pai espera encontrar em nós é o fruto do amor, o fruto da fé no Filho, o fruto de uma fidelidade na vivência da vida que o Filho nos deu. É isto que o Pai espera encontrar em nós. Por isso, temos que pedir ao Senhor, Senhor, dá-me a graça. Algumas vezes eu preciso ser podado, a poda dói, algumas vezes dói. E algumas vezes nós passamos por algumas situações ou algumas coisas que parecem cortar o nosso egoísmo, cortar as nossas certezas, cortar a nossa prepotência, cortar o nosso orgulho. A gente dói, a gente sente.
mas foi necessário para produzir bons frutos. Queremos pedir ao Senhor que nós permaneçamos ligados a Ele e que a seiva do seu amor seja transmitida a nós de maneira que produzamos frutos. E como aconteceu com a videira de Israel, não aconteça conosco. Como canta naquele cântico, vou cantar o cântico para um amigo meu. O meu amigo tinha uma vinha que cuidou tanto dela, tirou pedras, cuidou, esperava encontrar uvas doces e encontrou uvas extremamente azedas. O que farei com esta vinha? Peçamos ao Senhor que nos conceda produzir bons frutos, que o Senhor nos conceda mesmo a graça do seu Espírito, que a vitalidade do seu Espírito que corre nos sulcos, nas veias, nos vincos, vamos dizer assim, desta videira, chegue até nós. E que, nutridos por esta força vital, cada um de nós produza frutos agradáveis a Deus, como Ele gostaria de encontrar. Peçamos ao Senhor esta graça no dia de hoje. Permanecei em mim, é teu pedido, Senhor, e eu ficarei em vós, tua promessa de amor, minha vida em tua vida. Meu sorriso em teu sorriso, meu olhar em teu olhar, permanecer.